No deserto de Palm Springs, em 1962, havia uma laje de concreto recém-concretada que brilhava sob o sol implacável da Califórnia como uma cicatriz na paisagem. Não era apenas cimento, era um monumento à ambição, um heliponto construído especificamente para receber o homem mais poderoso do mundo, John F. Kennedy, o presidente dos Estados Unidos. Frank Sinatra havia construído aquele heliponto. Ele havia reformado sua casa inteira, gastado uma fortuna, instalado linhas telefônicas seguras e transformado seu complexo no deserto em um palácio presidencial não oficial. Frank não estava apenas se preparando para receber um amigo. Ele estava cimentando seu lugar na história, como o braço direito cultural da Casa Branca, o elo perdido entre o glamour de Hollywood e o poder de Washington. A expectativa no ar era elétrica. E então, o telefone tocou. A notícia não veio do presidente, claro. Homens como JFK não fazem o trabalho sujo, mas de um assessor gélido com voz de burocrata. O presidente Kennedy não ficaria na casa de Frank Sinatra. Por questões de segurança, ele ficaria na casa de Bing Crosby. O insulto foi sísmico. Bing Crosby era um republicano conservador, a antítese de tudo o que Frank representava. Foi uma humilhação pública calculada que ecoou dos estúdios de cinema até o Salão Oval. Frank Sinatra, o homem que não levava desaforo de reis ou mafiosos, havia sido descartado como lixo político. O mundo esperava que Frank explodisse, que ele queimasse tudo em seu caminho. E ele queimou. Mas enquanto Sinatra marretava seu próprio heliponto em um ataque de fúria cega e alcoólica, Dean Martin observava das sombras, com um copo de J.B. na mão e um sorriso indecifrável no rosto. Frank queria guerra, queria sangue. Dean tinha uma ideia diferente. E a vingança que o King of Cool arquitetou não envolveu gritos, ameaças ou manchetes de jornal, mas um tipo de genialidade sutil e devastadora que lembrou ao presidente dos Estados Unidos que, no mundo real, o mundo do Rat Pack, uma faixa presidencial não significava absolutamente nada se você não tivesse estilo. Para compreender a profundidade da traição de Kennedy, é preciso mergulhar na dinâmica tóxica e unilateral que existia entre o Rat Pack e os Kennedy. Frank Sinatra não apenas apoiou JFK, ele o venerava. Frank via em Jack Kennedy uma versão higienizada e legitimada de si mesmo. Um homem bonito, católico, mulherengo e poderoso que havia chegado ao topo do mundo. Durante a campanha de 1960, Frank mobilizou todo o seu exército. Ele angariou fundos, organizou eventos e, nos sussurros dos bastidores que ninguém ousava falar em voz alta, usou suas conexões com Sam Giancana e a máfia de Chicago para garantir votos cruciais em Illinois. Frank entregou a presidência a Kennedy em uma bandeja de prata, esperando em troca não apenas gratidão, mas acesso. Ele queria ser o bobo da corte com passe livre nos corredores do poder. Dean Martin, por outro lado, participou de tudo aquilo com a mesma indiferença que dedicava a um jogo de golfe ruim. Ele esteve nos comícios, cantou o hino nacional quando solicitado, apertou as mãos dos políticos de terno engomado que cheiravam a desespero e ambição barata. Mas Dean nunca se iludiu. Enquanto Frank via Camelot, Dean via apenas mais um cassino, onde os jogos eram viciados e a casa sempre ganhava. Frank, Dean dizia, com aquela voz arrastada e preguiçosa, enquanto Sinatra discursava sobre a nova era da política americana. Esses caras usam a gente como papel higiênico. Eles limpam a sujeira deles com a nossa fama e depois dão descarga. Não se apegue. Dean sabia que para os Kennedy, o Rat Pack era uma ferramenta útil, uma ponte para o eleitorado jovem e urbano, mas que, no fundo, os aristocratas de Boston viam os artistas ítalo-americanos como entretenimento descartável, não como iguais.
A profecia de Dean se concretizou com a brutalidade de um acidente de carro. Bob Kennedy, o procurador-geral e cão de guarda moral da administração, convenceu o irmão de que a associação pública com Sinatra, e por extensão com a máfia, era um passivo político tóxico. A decisão de ficar na casa de Bing Crosby não foi apenas uma mudança de logística, foi uma excomunhão. Quando a notícia chegou, Frank Sinatra não apenas ficou com raiva, ele teve o coração partido. O homem que podia enfrentar qualquer um com um estalar de dedos foi reduzido a uma criança rejeitada pelo pai que tanto tentava impressionar. A cena no complexo de Palm Springs foi bíblica. Frank, munido de uma marreta, atacou o heliponto de concreto que havia construído com tanto orgulho. Ele golpeava a laje com uma fúria maníaca, xingando os Kennedy, xingando a política, chorando lágrimas de uísque e humilhação. O resto do Rat Pack observava, aterrorizado. Peter Lawford, que era cunhado de JFK e o infeliz mensageiro da má notícia, estava escondido em um quarto, temendo pela própria vida. Sammy Davis Jr. estava em silêncio, sabendo que qualquer palavra errada poderia redirecionar a fúria de Frank para ele. Apenas Dean Martin permaneceu impassível. Ele não tentou parar Frank. Ele sabia que a tempestade precisava passar. Ele apenas ficou encostado no batente da porta, fumando um cigarro, observando seu melhor amigo se autodestruir por causa de um político que provavelmente já havia esquecido o nome deles. Quando Frank finalmente desabou, exausto, suado e coberto de poeira de cimento, foi Dean quem se aproximou. Ele não ofereceu palavras de consolo vazias. Ele não disse, "Eu te avisei." Ele apenas estendeu um copo fresco de Jack Daniels com gelo. "Você perdeu um ponto ali no canto, Frank," disse Dean, apontando para um pedaço de concreto intacto com a ponta do cigarro. Frank olhou para Dean, a respiração ofegante, os olhos vermelhos. Por um momento, parecia que ele atacaria Dean. Então, ele pegou o copo e soltou uma risada curta e amarga. O momento de perigo físico havia passado, mas a ferida estava aberta e pulsante. "Eles não podem fazer isso conosco, Dino." Frank sibilou. "Nós fizemos aquele filho da puta. Nós somos reis nesta cidade." Dean tomou um gole de sua própria bebida, olhou para o céu do deserto e disse a frase que definiria sua resposta ao homem mais poderoso do mundo. "Eles são reis em Washington, Frank. Aqui fora, eles são apenas turistas que não sabem jogar dados. Deixe que eles fiquem com o Crosby. Nós vamos mostrar a eles o que acontece quando o show começa sem eles." A vingança de Dean Martin não foi imediata. Foi um prato servido não apenas frio, mas congelado. Aconteceu meses depois, durante um grandioso evento de arrecadação de fundos para o Partido Democrata em Los Angeles. Era uma daquelas noites em que Hollywood e Washington tentavam fingir que se gostavam. O salão estava lotado com a elite do país. JFK estava lá, brilhando com seu carisma bronzeado, sendo tratado como um semideus vivo. Frank Sinatra também estava lá, é claro, tentando desesperadamente voltar às boas graças, sorrindo demais, rindo alto demais das piadas sem graça do presidente, engolindo seu orgulho em nome da proximidade ao poder. O protocolo era rígido. Quando o presidente entrava, todos se levantavam. Quando o presidente falava, todos se calavam. Havia uma aura de reverência que sufocava o ambiente. O entretenimento da noite seria fornecido pelo Rat Pack, é claro. Era esperado que eles subissem ao palco, fizessem suas rotinas habituais, mas com um tom de deferência, prestando homenagem ao César sentado na primeira fila. Quando chegou a hora de Dean Martin entrar, a orquestra tocou sua introdução. Mas Dean não apareceu imediatamente. Ele deixou a música tocar por alguns compassos a mais, criando um vácuo de expectativa. Quando ele finalmente saiu das coxias, não foi com a energia explosiva de sempre. Ele entrou caminhando lentamente,
com um cigarro aceso em uma mão e um copo na outra, como se estivesse entrando na sala de estar de sua própria casa às 3 da manhã. Ele estava impecavelmente vestido em seu smoking, mas sua atitude era de um relaxamento quase insolente. Ele chegou ao microfone central, olhou para a plateia de elite, parou seu olhar sobre JFK na primeira fila e não disse nada por longos segundos. Ele apenas tragou o cigarro e soltou a fumaça em direção ao teto do salão de baile. O silêncio na sala ficou tenso. O protocolo exigia que ele saudasse o presidente imediatamente. Dean, em vez disso, sacudiu a cinza do cigarro no chão do palco polido. "Boa noite a todos", Dean disse finalmente, sua voz um ronronar bêbado e preguiçoso que quebrou a tensão como um martelo quebra vidro. "É ótimo ver tantos rostos ricos aqui esta noite, e vejo que temos visitas ilustres da costa leste." Ele fez um gesto vago com o copo na direção de JFK, sem olhar diretamente para ele, como se estivesse apontando para um parente distante e ligeiramente embaraçoso em um casamento. "Espero que vocês estejam gostando do clima. É muito melhor do que aquela neve de Boston, não é?" A plateia soltou risadinhas nervosas. Ninguém falava com o presidente daquele jeito, mas Dean estava apenas começando. Ele começou seu show. Mas em vez de focar nas músicas, ele transformou a noite em um desmonte sistemático da pompa presidencial. Ele contava piadas sobre política, sobre como era difícil conseguir uma boa bebida em Washington, sobre como os políticos eram péssimos jogadores de golfe. Cada piada era um pequeno alfinetada na aura de intocabilidade de JFK. Em um momento crucial, Dean parou no meio de uma música, olhou para o relógio de pulso e suspirou alto. "Sabe, eu deveria estar no campo de golfe agora. Tinha uma aposta de $500 no 9º buraco, mas me disseram que eu tinha que vir aqui cantar para pagar a conta de luz da Casa Branca." A sala explodiu em gargalhadas, algumas chocadas, outras genuínas. Até JFK teve que forçar um sorriso amarelo. Frank Sinatra, nos bastidores, estava suando frio, dividido entre o horror pela falta de respeito de Dean e uma admiração secreta e profunda pela coragem do amigo. Dean estava fazendo o que Frank queria fazer, mas não podia. Ele estava tratando o presidente dos Estados Unidos como um igual, ou talvez como um ligeiro inconveniente em sua noite. O golpe de misericórdia veio no final do set. O protocolo ditava que os artistas agradecessem profusamente ao presidente por sua presença. Dean terminou sua última música, That's Amore, sob aplausos estrondosos. A música parou. Dean foi até a beira do palco, bem na frente de onde JFK estava sentado. Ele olhou para o presidente, sorriu aquele sorriso de menino travesso e disse alto o suficiente para que todos ouvissem, mas com um tom de conversa casual. "Ei, Jack, ótima festa, mas da próxima vez, se você quiser que a gente toque a noite toda, traga o seu próprio uísque. O que eles estão servindo aqui no bar não serve nem para limpar o para-brisa do meu carro." E com isso, Dean Martin deu as costas ao homem mais poderoso do mundo, pegou seu copo e saiu do palco, sem esperar pelos aplausos, sem fazer uma reverência final. Ele simplesmente foi embora. O silêncio que se seguiu no salão foi diferente do silêncio tenso do início. Era o silêncio de um paradigma sendo quebrado. Naquela noite, Dean Martin não usou marretas ou raiva. Ele usou algo muito mais destrutivo para o ego de um político, a irrelevância. Ele mostrou a JFK e a toda a elite de Washington que no mundo do entretenimento, no mundo do cool, o poder político não comprava respeito. O presidente podia comandar exércitos e ditar políticas globais, mas no palco de Dean Martin, ele era apenas mais um cara na plateia que precisava trazer sua própria bebida se quisesse se divertir. Frank Sinatra nunca se recuperou totalmente da traição de JFK e sua tentativa de voltar às boas graças falhou.
Mas naquela noite em Los Angeles, Dean Martin deu ao seu amigo a vingança que ele merecia. Ele vingou o heliponto destruído e o coração partido de Frank, não com fogo, mas com gelo. Ele provou que, embora JFK pudesse ser o presidente da América, Dean Martin era o presidente da indiferença. E naquela noite, a indiferença venceu por nocaute. Foi uma demonstração genial de poder suave, um lembrete eterno de que, enquanto presidentes vêm e vão a cada 4 ou 8 anos, o verdadeiro estilo, o verdadeiro cool é para sempre.